Então, eu quero aproveitar, portanto, meu prezado vereador Kleber Costa, para fazer dessa tarde aqui uma homenagem a Maceió, uma homenagem à história dessa querida cidade, uma homenagem ao berço de origem, ou pelo menos por algum tempo, de tantos brasileiros ilustres. E quando o Brasil faz um esforço para esquecer o seu passado, a sua história, a sua memória, quando os nossos monumentos são alvos de ataques de vândalos ignorantes, é preciso que haja um esforço do poder público para proteger a memória. E proteger a memória não é por causa daqueles que passaram por ela. Quem mais precisa dessa memória não são aqueles que estão no passado. Quem mais precisa dessa memória são os que estão no presente e aqueles que precisam de futuro. Não há futuro numa sociedade que não tem passado. A expressão individual de alguém sem memória é alguém acometido pelo Alzheimer. Essa criatura não tem memória. Ela não sabe quem foi e não sabe reconhecer mais nada e mais ninguém. Uma sociedade coletiva também pode ser acometida do mesmo mal se ela perder a sua memória, se ela não souber mais quem foi, se ela não souber se reconhecer na sua história, no seu passado. Ela não tem capacidade de fazer as suas escolhas no presente, nem as suas escolhas no futuro. Então, os senhores e as senhoras, muito obrigado por essa possibilidade que me ofereceram de homenagear a minha querida capital do meu estado de Alagoas, de reencontrar tantos amigos por aqui, tantas amigas. E é um momento para mim muito feliz, tá certo? Muito, muito realizador. Poder voltar a Maceió e viver esse momento. Em que Maceió, que Alagoas e que o Brasil se mire no exemplo oferecido pelos ilustres filhos de Alagoas e de Maceió em todos os domínios, da política, da arte, das ciências e da contribuição que deram ao Brasil. Muito obrigado. Então, senhoras e senhores, boa tarde. É com grande alegria e honra que nos reunimos hoje, aqui neste plenário, para conceder o título de cidadão honorário da cidade de Maceió a uma personalidade que representa não apenas a história do nosso estado, mas também o compromisso com o desenvolvimento e a justiça social de nosso país, que é o nosso querido José Aldo Rebelo Figueiredo. Nascido em Viçosa no dia 23 de fevereiro de 1956, é jornalista, escritor, político brasileiro, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, com uma longa história pública, inclusive tendo ocupado diversos ministérios, como a Defesa, Ciência e Tecnologia, Esporte e Coordenação Política. Vindo de uma família humilde, no interior de Alagoas, Aldo é filho de José Figueiredo Lima e Maria Cila Rebelo Figueiredo. Após a morte de seu pai, quando ele tinha apenas 9 anos, recebeu o apoio financeiro do político Teotônio Vilela, proprietário da fazenda onde seu pai trabalhava como vaqueiro. Rebelo iniciou sua educação em escolas rurais e concluiu o ensino secundário no Colégio Agrícola Floriano Peixoto, em Satuba. Em 1975, ingressou no curso de Direito da Universidade Federal de Alagoas, mas já se destacava como jornalista e militante político. Atuou como líder estudantil, sendo eleito presidente da União Nacional dos Estudantes
a famosa UNE, em 1980, em um momento crucial de reconstrução da entidade. No cenário parlamentar, começou como vereador constituinte em São Paulo, em 1988, e em seguida consolidou sua carreira na Câmara dos Deputados, onde teve papel relevante em questões da defesa nacional, relações exteriores e reformas estruturais. Foi um dos relatores do novo Código Florestal Brasileiro e autor de leis importantes, como a que proíbe bombas de autosserviço em postos de combustíveis e a que instituiu o Dia Nacional do Zumbi dos Palmares. Seu nacionalismo marcou sua atuação política, com propostas que buscavam reduzir estrangeirismo no idioma e preservar empregos contra a automação no setor público. Também teve uma atuação no Ministério da Defesa, de 2015 a 2016, defendendo pautas associadas às Forças Armadas e adotando medidas que ampliaram a presença militar na gestão ministerial. Além de sua carreira política, Aldo é escritor, com obras que refletem sua visão sobre soberania, defesa nacional e história do Brasil. Grandes livros seus são O Jogo Vermelho, 2019, Raposa Serra do Sol, O Índio e a Questão Nacional, de 2010, e Amazônia, A Maldição das Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional, em 2024. Reconhecido pelo pensamento crítico e pela defesa da autonomia brasileira, Aldo Rebelo segue como uma figura de destaque no debate público nacional. Como ministro em diferentes pastas, Aldo deixou sua marca ao implementar políticas que visavam o fortalecimento da ciência, da tecnologia e a inovação em nosso país, bem como promoveu o esporte como um instrumento de inclusão social. Seu trabalho na coordenação política e assuntos institucionais foi fundamental para o diálogo entre os diversos setores da sociedade então. Hoje, ao concedermos este título, reconhecemos não apenas suas conquistas pessoais, mas também seu amor por Alagoas e pelo Brasil. José Aldo é um exemplo vivo do que significa ser um cidadão comprometido com as causas sociais e políticas. Portanto, Aldo, é com grande respeito e admiração que entrego este título de cidadão honorário de Maceió à Vossa Senhoria. Que ele sirva como símbolo do nosso reconhecimento pelo seu trabalho incansável em prol da justiça social e do desenvolvimento do nosso país. Parabéns, Aldo, que sua trajetória continue a inspirar muitos outros brasileiros a lutarem por um futuro melhor. Muito obrigado. Pela iniciativa, muito obrigado à Câmara Municipal de Maceió e faço esse agradecimento em nome do vereador Kleber Costa, do prezado vereador Silvio Camelo, da vereadora Olívia Tenório e dos ex-vereadores que estão aqui presentes, né? Há uma grande presença de amigos que tiveram o privilégio de exercer essa função honrosa na Câmara Municipal de Maceió. Está aqui o Enio Lins, que foi vereador, Edilberto Tizianelli foi vereador, Tomás Beltrão foi vereador, Regis não, né? Foi também vereador? Regis foi tudo. Foi vereador, foi deputado estadual não, né? Federal, né? Deputado federal. Marcelo Malta também foi vereador. Bem, então temos aqui uma representação importante de vereadores da nossa capital. Eu não tive esse privilégio e fui ser vereador lá em São Paulo, certo? E recebi agora a notícia de Edilberto Tizianelli que quem é vereador conquista automaticamente o título de cidadão da cidade, né? Ele é de Pão de Açúcar, então é cidadão de Maceió porque foi vereador em Maceió. Eu devo ser cidadão de São Paulo porque fui vereador em São Paulo também. Pois bem, aqui a presença da Rita, da minha mulher, está ali,
a Rita, minhas irmãs, a Fátima, a Ana Glória, acho que são as duas que estão presentes aqui. Registrar a presença. Eu recebi uma homenagem da Assembleia Legislativa, foi a Comenda Tavares Bastos, que me foi concedida pelo deputado Chico Tenório. Depois nós somos deputados em Brasília e Chico voltou a exercer a função de deputado estadual que ocupa hoje em dia. Mas eu recebi essa homenagem graças à iniciativa do deputado Chico Tenório. Agradecer aos dois repentistas, dois violeiros queridos, né, o Luiz Nascimento e o Neildo Marcelino. Muito obrigado pela homenagem. E a homenagem que mais agrada o homenageado são essas homenagens exageradas, como a que vocês fizeram aqui, tá certo? Muito obrigado. Professor Edson Moreira, esse poema é de 2000 e não me tinha sido apresentado ainda. E muito obrigado, professor Edson, pela citação ao lado de figuras importantes da nossa Alagoas. Cumprimentar aqui o Zé Márcio, nosso deputado, já cumprimentei o nosso vereador, o pai também, né, que está aqui, o pai é que é deputado, né, o filho é que é vereador, cumprimentar o coronel Piancó, que aqui representa o 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, Batalhão Hermes Ernesto da Fonseca, mas para nós alagoanos será sempre o 20BC, tá certo? Está lá no mesmo lugar. Muito obrigado, coronel, pela sua presença. Lembrar aqui uma figura também muito querida e marcante na nossa geração, que também foi vereador aqui nessa casa, o ex-vereador, ex-deputado e secretário Eduardo Bonfim Gomes Ribeiro, que não está presente entre nós. Bem, cumprimentar aqui o Paulo Poeta, cumprimentar o Cabo Chico do seu Raimundo, que é meu colega de infância, de futebol, lá na Rua Nova, em Viçosa, tá certo? Eu acho que jogava melhor do que ele, o que também não é muita coisa, tá certo? Não é verdade, o Chico era melhor do que eu no futebol. Bem, eu creio que o melhor proveito que eu, pessoalmente, posso extrair desse momento e dessa tarde é inverter os papéis e prestar a minha homenagem à cidade de Maceió. Por quê? Porque a cidade de Maceió foi a minha escola mais importante para a vida, para a política, para o aprendizado. Eu tive a sorte de conviver com uma geração iluminada, uma geração que reunia muita energia criativa. O Enio disse aqui que, de certa forma, eu tive alguma responsabilidade na reorganização do movimento estudantil, mas os dois principais responsáveis mesmo, os dois pioneiros, os que tomaram nas mãos o momento inicial, em 1975, foram o Regis e o Edberto. Eu já entrei como que procurado e buscado por eles. E aí, nessa geração, nós tivemos um grupo de jovens que militavam pela democracia, pela liberdade. O Tomás entrou um pouquinho depois, mas dessa mesma turma também estava o Enio, que foi presidente do Diretório Central dos Estudantes, o Renan Calheiros, que também era da mesma turma do 751, lá na Faculdade de Direito, comigo, com o Regis, o ministro Humberto Eustáquio, né, o Bertinho, que hoje é ministro do STJ, e outros.
Aí tivemos, nessas gerações do 76, 77, um grupo de jovens líderes que reuniam, além de talento, vontade, valores, era gente que tinha disciplina. Saímos aqui todo domingo à noite, Edberto dirigindo um Fusquinha, e eu íamos juntos, todo domingo à noite, lá no aeroporto dos Palmares, hoje Zumbi dos Palmares, para recolher o jornal Movimento, fazer a distribuição e levar para todas as áreas onde o jornal era vendido. Difícil de convencer, inclusive, as moças que saímos aqui durante o carnaval para estudar as obras que nós julgávamos importantes para a nossa militância do movimento estudantil. É certo? Acho que a namorada do Tomás não acredita até hoje que no carnaval alguém fosse estudar. Mas era essa geração que me ajudou a me orientar, tá certo? Nesses valores, porque o que cria os indivíduos para qualquer ofício, para a política, para o trabalho, para a arte, são valores importantes, que você tem que cultivar. Se você não tiver disciplina, não tiver hierarquia naquilo que você faz, eu acho difícil que alguém consiga realizar alguma coisa. Então eu sou muito grato a Maceió porque me permitiu ter essa convivência, integrar essa geração. Depois da residência universitária, usar a palavra correta, né? Eu fui expulso da residência universitária. Fui expulso por subversão. Todo mundo ganhou uma bolsa porque a residência foi fechada. O saudoso reitor, João Azevedo, pressionado, sei lá por que forças ocultas, fechou a residência universitária. Para alguns, deu uma bolsa. E outros foram excluídos. Eu acho que eu fui o único excluído da bolsa. Os outros que estavam lá ganharam bolsa. Aí eu fui para Cael, que era uma casinha que moravam 19 estudantes. Não dava para dormir em cama, todos dormiam em rede, para poder caber todo mundo. Depois eu melhorei de vida, fui trabalhar no Jornal de Alagoas e fui ser acolhido lá numa república que era chefiada pelo Rangel, José Rangel Ataíde Vanderlei, que está aí, e que na banda de Viçosa me reprovou. Eu escolhi o instrumento mais fácil, ele era o instrutor da banda de Viçosa, do Colégio de Assembleia. Eu escolhi o instrumento mais fácil, que era caixa. E Rangel me reprovou. Não, mas quando chegou aqui, nós fomos morar na residência universitária. Aí eu perguntei, como é que se viaja por aqui? O pessoal disse, para viajar você tem 2 caminhos. Ou você é atleta e vai para os Jogos Universitários, ou você vai para o coral. Aí eu disse, Rangel, abriu uma vaga no coral, vamos lá? Aí fomos. Ele passou e eu fiquei. Rangel passou. E eu que convidei o Rangel para ir lá comigo fazer o teste. Podia ter ido sozinho, né? Mas Rangel foi e passou no teste e eu fiquei. Aí fui me inscrever como Tenório para os Jogos Universitários. Aí eu fui. Jogos Universitários naquele tempo era muito valorizado. Os JUBs eram um grande acontecimento. O governo militar valorizava muito essas atividades, os JEBs, os JUBs, tinha muito dinheiro para isso. Projeto Rondon, também se viajava para o Projeto Rondon. O lugar mais longe que eu consegui no Projeto Rondon foi para Viçosa, para a minha cidade. Aí, no JUBs, eu me inscrevi, procurei qual era a modalidade que tinha menos concorrente. 5.000 metros. Só tinha um inscrito. Aí eu disse, não,
a minha chance aí é 50%, né? Eu vou lá com esse cara. Me levantava às 5 horas da manhã, ia para a praia da Avenida, ia até o Sobral e voltava correndo. Fazia 12 mil metros, que o treinador lá, o Tenente Madalena, disse, olha, faça 12 mil metros todo dia que você se prepara para os 5 mil metros. Quando chegou na final, eu fiquei em segundo lugar e perdi a vaga. Eu acho que, não sei se foi o Tião que passou e ganhou essa vaga dos 5 mil metros. Aí eu disse não, aí depois viajei por causa do jornal Movimento, que eu era correspondente aqui com o Edberto, mas isso foi a minha vida em Maceió. Então tenho essa gratidão pela nossa querida cidade. Mas Maceió é uma civilização de 400 anos. E é a capital de um estado que ofereceu ao Brasil uma contribuição importante em todos os sentidos da história. É a capital do estado que deu a Troia Negra, como disse um escritor, que foi o Quilombo dos Palmares. Maceió é a capital do estado de Alagoas, o berço dessa resistência negra, né? É o berço, Maceió, do Marechal de Ferro, do homem que consolidou a República a ferro e fogo no Brasil, o Marechal Floriano Peixoto. E aqui muito perto nasceu o outro Marechal, o presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca. Quando eu fui ministro do Esporte, eu organizei uma cavalgada, que chamava Cavalgada da Liberdade, que saía de União dos Palmares até Viçosa, onde o Zumbi travou o último combate. A minha outra ideia era fazer a Cavalgada dos Marechais, que era sair de Ipioca e ir até Marechal Deodoro. Mas havia o problema do tráfego, para organizar essa cavalgada não era uma coisa simples. Mas havia essa ideia, ou de fazer uma mini maratona, uma corrida, que tivesse alguma coisa que homenageasse esses dois grandes brasileiros e esses dois grandes alagoanos. Mas, de qualquer maneira, nós temos aqui ainda Ipioca, né, como distrito, acho que de Maceió. Temos o Palácio Marechal Floriano Peixoto, temos o Palácio Zumbi dos Palmares, temos o Teatro e a Praça Deodoro, homenageando esses grandes brasileiros na nossa capital. Nós temos uma praça, que foi depois ocupada, que é a Praça Dona Rosa da Fonseca. Eu perguntei para o Enio, disseram que o busto, que ficou um tempo lá naquela praça da Faculdade de Direito, foi removido para Marechal Deodoro, está lá no museu, na casa do Marechal, do filho dela, Dona Rosa da Fonseca, que foi agora elevada à condição de patrona da família militar. Dona Rosa da Fonseca é a mãe de 3 filhos que morreram na Guerra do Paraguai. E ela recebia a notícia da morte dos filhos, e à noite teve uma solenidade para celebrar uma vitória do Exército Brasileiro numa daquelas batalhas sangrentas da Guerra do Paraguai, e ela compareceu, tendo recebido a notícia da morte do filho. Foram 3 que morreram em combate, e o Deodoro foi gravemente ferido. E ela compareceu à celebração, e as pessoas perguntaram, e o seu filho? Ela disse, eu já chorei. Já derramei o pranto pela morte do meu filho. Agora eu quero celebrar a vitória do Brasil. É isso que fez Dona Rosa da Fonseca. Aqui eu vi também que tem uma homenagem a outra grande alagoana, que é a Dona Nise da Silveira, médica, pioneira e inovadora no tratamento de doenças mentais no Rio de Janeiro. Criou uma escola, uma referência, essa grande médica alagoana, que é a Dona Nise da Silveira. A imprensa oficial recebe o nome, né, do grande escritor brasileiro, alagoano, do Graciliano Ramos.
que também viveu nessa cidade de Maceió, situou, inclusive, alguns dos seus romances, dos seus contos, na cidade de Maceió, o nosso Graciliano Ramos. Aqui também viveu o grande poeta, gigante da literatura brasileira, Jorge de Lima. Foi deputado estadual, aqui, deputado Zé Márcio, o Jorge de Lima. Depois foi vereador no Rio de Janeiro, depois de ter sido deputado estadual em Alagoas, foi vereador no Rio de Janeiro, presidiu a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Embora nascido em União dos Palmares, mas viveu uma parte da vida dele aqui em Maceió. E o maceioense Ledo Ivo, até me enviou um verso do Ledo Ivo, onde ele diz, parodiando e contrariando o Fernando Pessoa, que disse que a pátria dele era a língua portuguesa, e o Ledo Ivo disse, não, a minha pátria é Maceió. E esse verso que Enio Lins me enviou. Então, Maceió é aqui a terra do Ledo Ivo. Theo Brandão, que batiza o museu folclórico aqui da praia da Avenida, onde era a casa, o lar da estudante, da universitária lagoana, a Lua, que é viçosense, mas viveu em Maceió. Teotônio Vilela, o menestrel, que também foi deputado estadual, foi vice-governador de Major Luiz Cavalcante. A família Góes Monteiro é muito homenageada. Eu sei que tem aquela Major Cícero do Góes Monteiro, que é ali a Cambona, tem a dona Constança de Góes Monteiro, mas o maior dos Góes Monteiros não tem uma homenagem em Maceió, que é o Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Tem? Eu procurei e não achei. Na Praça do Centenário. Esse homem foi, ao lado do Getúlio, o grande fiador daquelas transformações do Brasil dos anos 30. Há estudiosos, o professor Oliveiros Ferreira, que diz, não, 30 foi o movimento de dois grandes caudilhos, o civil, que era o Getúlio, e o militar, que foi o Góes Monteiro. Mas o Góes Monteiro foi colhido numa ambiguidade, porque ele foi responsável por manter o Getúlio no poder e também foi o responsável por tirar o Getúlio do poder. Mas a biografia do Góes Monteiro, do Pedro Aurélio, precisa ser reconhecida. Até hoje, é um dos grandes doutrinadores do Exército Brasileiro. É um homem de um talento, de uma generosidade e de um espírito de justiça que ainda precisa ser reconhecido e de uma grande capacidade de trabalho. Só um episódio para ilustrar essa capacidade. O Brasil, a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, tinha acertado com o Ministério da Guerra dos Estados Unidos o envio de uma delegação ao Brasil, ao Rio de Janeiro, que era a nossa capital, para receber um plano de ação do Brasil na Segunda Guerra. Porque o Brasil teve um papel importante na Segunda Guerra. Mas como no nosso país só o que dá errado é que é notícia, escrevemos a nossa história pelo que deu errado, pelos nossos fracassos. Os americanos escrevem a história deles pelo que deu certo, pelas suas vitórias. Aqui nós escrevemos pelos nossos fracassos e pelas nossas derrotas. Mas a base aérea mais movimentada do mundo na Segunda Guerra não foi nos Estados Unidos, nem foi na União Soviética, nem foi na Alemanha, nem foi na Inglaterra, nem foi na França. A base aérea mais movimentada do mundo na Segunda Guerra foi a base aérea de Natal, a base aérea de Parnamirim. Foi ali que saiu todo o esforço de logística para atender as tropas aliadas na África e na Ásia, porque o espaço aéreo europeu estava bloqueado pela aviação alemã. Agora, para saber disso, eu tive que consultar um escritor americano, um historiador americano, para dar conta dessa importância. O comandante da Força Aérea dos Estados Unidos, eu pessoalmente
ao Nordeste para escolher esse lugar. O Roosevelt era o chefe de Estado mais importante do mundo. Esse homem saiu dos Estados Unidos para vir visitar o Getúlio, primeiro no Rio de Janeiro, e depois foi visitar em Natal. E há uma foto, inclusive, dos dois sorridentes. Provavelmente o Getúlio, o Roosevelt tinha conseguido o que queria, que era a base. A Alemanha, os Estados Unidos temiam que a Alemanha ocupasse o Nordeste brasileiro para impedir exatamente que fosse usado aquilo que os americanos batizaram de o trampolim da vitória. Não foi nós, não foi o ufanismo brasileiro que batizou Natal de trampolim da vitória. Foram os aliados que batizaram. Pois bem, então estou dizendo isso, que teve essa importância do Brasil na Segunda Guerra, e quando os americanos desembarcaram no Rio de Janeiro, o Itamaraty não tinha avisado o Exército e a Marinha da necessidade desse plano. A delegação militar dos Estados Unidos desceu achando que tinha esse plano preparado. Aí o Itamaraty ligou, que ele era o ministro da guerra, o comandante do Exército, para o Góes Monteiro, e disse: você está sabendo que hoje tem um jantar oferecido pelo Itamaraty à delegação militar americana que veio receber o plano do Brasil para a Segunda Guerra? Ele disse: não estou sabendo nem do plano, nem do jantar. Então vá lá que você vai ver. Aí ele foi, saiu diretamente, ainda fardado, foi lá no jantar e disse: olha, a reunião para apresentar o plano é amanhã. Ele disse: mas vocês não avisaram, ninguém preparou nada. Ele disse: então eu vou sair daqui, não vou jantar, vou voltar direto lá para o gabinete, convocar 2 ou 3 assessores, e ele passou a noite escrevendo o plano, amanheceu escrevendo esse plano, ficou pela manhã escrevendo o plano. Na hora à tarde que tinha sido consertado, ele levou o plano, entregou lá era um almirante que era o chefe da delegação. O almirante leu o plano e disse: está perfeito, muito melhor do que o que eu esperava. Isso produzido durante uma madrugada e uma manhã. Esse era o Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Bem, mas por que falar do passado? Por que falar da história? Por que falar da memória? Por que citar esses personagens? Por que citar Dona Rosa, o seu busto, o Teotônio Vilela, o Marechal Floriano, o Deodoro, o Zumbi dos Palmares, Dona Nise da Silveira, Góes Monteiro? Por quê? Qual o sentido? Em um país cuja memória está sendo abandonada, torna-se mais importante a defesa dessa memória e dessa história. Qual é o sentido de um busto numa praça, de um nome numa rua? Qual é o sentido? Certa vez, o espanhol, o escritor lá, Ortega y Gasset, tem lá num dos ensaios dele, ele conta que estava em Paris, isso na primeira metade do século XIX. Ortega y Gasset estava em Paris, e escreve lá no texto dele. E eu descobri que naquela cidade, as pessoas com as quais eu me identificava estavam todas mortas. Elas estavam nos pedestais, elas eram nome de ruas. Eu me identificava muito mais com os mortos do que os vivos. Porque os mortos, eles são portadores de valores. A biografia tem valor pedagógico. Quando você põe a estátua, o busto de alguém numa praça, não faz mais sentido para ele, já está morto. Você não põe o nome de alguém numa praça ou numa rua pelo que morreu, você põe pelo que estão vivos, você põe para educar os vivos, você põe para educar a juventude, você põe para que as pessoas tenham referência naquela biografia, naquela história.
na contribuição que aquela cidadã, que aquele cidadão deu à sua comunidade. E como todos os seres humanos são carregados de defeitos, você não homenageia os defeitos, você homenageia as virtudes. Uma editora do Rio de Janeiro me encomendou agora uma biografia do Dom Pedro I. Aliás, eu que sugeri, pediram a sugestão, eu sugeri a biografia do Dom Pedro I. Porque o Dom Pedro I vai tendo a sua história, a sua biografia reduzida somente aos defeitos, às mazelas, ou para usar uma palavra mais recente, aos malfeitos da sua história. A grande obra desse homem que foi entregar ao Brasil um país unificado, que corria o risco de se esfacelar em 5, 6, 8 ou 10 repúblicas, isso é praticamente desprezado. Então, minhas senhoras e meus senhores, meu prezado vereador Kleber Costa, a memória, o Karl Marx, lá no 18 Brumário, diz que a memória, que o passado, que os mortos oprimem os vivos. E esse ele retirou de uma frase do Augusto Conte, segundo quem os mortos dirigem os vivos, ou guiam os vivos. E nós somos, de fato, guiados pela memória, pela história. Desde do círculo familiar, quando você põe o retrato do pai, da mãe, do avô e da avó, lá numa parede, é porque a memória é importante. A memória da família é importante. Ninguém procura esquecer nem o pai, nem a mãe, nem o avô, nem a avó. E a história das sociedades nacionais e das comunidades nacionais é uma história importante. E você cultiva a memória e a história exatamente com esse sentido pedagógico, com o sentido educativo. Para o Deodoro não faz nenhum sentido uma estátua lá na praça que leva o seu nome. Para ele não faz mais sentido. Faz sentido para a juventude. Aprender o que é que ele fez, qual foi a sua contribuição, que papel ele teve. O nome de palácio aqui para o Zumbi dos Palmares faz sentido nenhum. Qual faz sentido para o Zumbi dos Palmares? Não faz sentido para quem precisa saber que houve um líder que dedicou a vida e se sacrificou para defender uma causa, a causa da liberdade contra a escravidão. Dona Rosa, o Graciliano, que fonte Paulo Poeta citava, que tem que se escrever como quem lava roupa, né? Lava uma vez, espreme, lava de novo, lava até que fique um texto razoável. Então eu quero aproveitar, portanto, meu prezado vereador Kleber Costa, para fazer dessa tarde aqui uma homenagem a Maceió, uma homenagem à história dessa querida cidade, uma homenagem ao berço de origem, ou pelo menos por algum tempo, de tantos brasileiros ilustres. E quando o Brasil faz um esforço para esquecer o seu passado, a sua história, a sua memória, quando os nossos monumentos são alvos de ataques de vândalos ignorantes, é preciso que haja um esforço do poder público para proteger a memória. E proteger a memória não é por causa daqueles que passaram por ela. Quem mais precisa dessa memória não são aqueles que estão no passado. Quem mais precisa dessa memória são os que estão no presente e aqueles que precisam de futuro. Não há futuro numa sociedade que não tem passado. A expressão individual de alguém sem memória é alguém acometido pelo Alzheimer. Essa criatura não tem memória. Ela não sabe quem foi e não sabe reconhecer mais nada e mais ninguém. Uma sociedade
coletiva também pode ser acometida do mesmo mal se ela perder a sua memória, se ela não souber mais quem foi, se ela não souber se reconhecer na sua história, no seu passado. Ela não tem capacidade de fazer as suas escolhas no presente, nem as suas escolhas no futuro. Então, os senhores e as senhoras, muito obrigado por essa possibilidade que me ofereceram de homenagear a minha querida capital do meu estado de Alagoas, de reencontrar tantos amigos por aqui, tantas amigas. E é um momento para mim muito feliz, tá certo? Muito, muito realizador. Poder voltar a Maceió e viver esse momento. Em que Maceió, que Alagoas e que o Brasil se mire no exemplo oferecido pelos ilustres filhos de Alagoas e de Maceió em todos os domínios, da política, da arte, das ciências e da contribuição que deram ao Brasil. Muito obrigado. Aldo hoje é um senhor que é homenageado, mesmo estando lá por fora, não esquece do nosso estado. É motivo de dizer, Viçosa, muito obrigado. É nesta sessão solene onde canta o violeiro, Kleber Costa hoje faz homenagem a um companheiro, um homem reconhecido por esse país inteiro. O Aldo é tão verdadeiro, eu digo na poesia. É um homem tão querido, seja de noite ou de dia, e quem ganhou teu coração acertou na loteria. Aldo, filho de Viçosa, em São Paulo radicado, por 5 mandatos ele teve como um deputado, e hoje por seus amigos sendo homenageado. Hoje é tão abraçado, ele não se sente só. Mesmo estando em São Paulo, faz muito por Maceió, e a Câmara hoje está junto, e isso aí é ouro em pó. A Câmara Municipal reservou esse horário, convidou Aldo Rebelo, que é extraordinário, para receber o título de cidadão honorário.